Muito bem, estamos de volta aqui no nosso terceiro bloco, a convite aqui da Escola Superior da Advocacia, junto com a OAB de São Paulo. Eu sou o professor Ricardo Calcini e o nosso curso é focado justamente na nova reforma trabalhista, tratando então dos aspectos práticos da medida provisória número 905, tá bem? No bloco anterior, fiz o encerramento no que diz respeito à questão do negociado sobre o legislado em matéria de MP, tá? E agora a gente vai dar continuidade para falar especificamente no que diz respeito ao prazo de contratação. Então vamos lá para o slide para poder mostrar aos senhores então como é que ficou essa questão agora com a MP. Primeiro, esse contrato verde e amarelo é um contrato de natureza especial e é um contrato por prazo determinado que foge, como eu falei no bloco número 1 aqui do nosso curso, das regras especificamente lá do artigo 443 da CLT. Muito bem, então nesse caso eu estou falando de um contrato de até 24 meses, tá? Não quer dizer que ele tenha que ter 24 meses, ele pode durar 12, 18, 20, o importante é que ele não ultrapasse 24 meses. E isso, na verdade, nos remete, naturalmente, a uma lei específica que foi criada lá no passadão, a lei número 9.601 de 98, lei essa que, inclusive, ainda está vigente, não sei se vocês sabem, mas, por enquanto, a sua constitucionalidade sequer ainda foi apreciada em definitivo pelo Supremo Tribunal Federal. Então, só fazendo um paralelo, mutatis mutandis, quer dizer, se nós estamos hoje com uma judicialização frente à MP 905, partindo do pressuposto que ela vai ser convertida em lei ordinária, pode ser que naturalmente essa judicialização ela continue a existir, mas isso não quer dizer que na prática seja reconhecida então a própria inconstitucionalidade, então, da medida provisória, tá bem? Então, contrato por prazo determinado até 24 meses. Contrato verde e amarelo poderá ser utilizado para quaisquer atividades, sejam elas transitórias ou permanentes, e para substituição transitória de pessoal permanente. Vejam, então, aqui que eu não tenho nenhuma restrição no que diz respeito ao verde e amarelo. Gente, qualquer atividade, qualquer empresa, seja naturalmente para você criar um posto novo, uma função nova de trabalho, seja eventualmente para você substituir alguma dessas atividades que sejam permanentes ou transitórias dentro da sua empresa. O importante, de novo, eu vou repetir aquilo que eu falei no primeiro bloco, tá? É que nós tenhamos uma reposição de vagas de trabalho para o pessoal que perdeu, pelo menos 30% aí do seu efetivo entre o comparativo de 2018 e 2019 e principalmente que eu possa trazer novos jovens trabalhadores para ocupar então atividades que sejam novas, ou atividades que sejam já do dia a dia da empresa, permanentes ou transitórias, tá bom? Não se aplica o contrato verde e amarelo disposto no artigo 451. O 451, para quem não se recorda, é aquela, vamos dizer assim, aquela cláusula de retenção, de contenção que tem na CLT no que diz respeito à prorrogação quase que infinita, em alguns casos, do contrato a termo. Então vejam que você prorrogar o contrato verde e amarelo não quer dizer que ele vai se tornar um contrato por prazo indeterminado. Já falei aqui e vou repetir, é a exceção dentro da exceção. Nós devemos fazer essa interpretação específica para a lei que foi criada, então, do verde e amarelo. Então, você ter, por exemplo, um contrato de 6 meses, e aí depois passa 2, 3 meses, eu quero contratar 6 meses novamente. Passa mais um mês, mais 6 meses. Gente, isso daí está autorizado. Eu não vou naturalmente converter esse trabalho que era por prazo determinado por prazo indeterminado. E naturalmente aqui vocês têm que entender que eu estou falando da figura do mesmo empregador e naturalmente do mesmo empregado, porque não há nenhum tipo de limitação em relação a isso. Eu contrato o Ricardo Calcini para exercer a função, por exemplo, de professor. Eu gostaria muito de estar nessa faixa etária dos 18 aos 29 anos, mas meus cabelos aqui naturalmente não vão deixar eu mentir para os senhores. Mas fato é, uma vez que eu fosse contratado então nessa opção, 6 meses, tá? E aí passa 2, 3 meses, por alguma razão, final de ano, não preciso mais de você, passa e começa o ano letivo. Então ali no mês de março surgiu a necessidade, vamos contratar então o professor mais uma vez
para atuar dentro da minha empresa. Não há nenhum tipo de limite em relação a isso, gente, porque do contrário, eu teria que aplicar o 451. E quando eu falo 451, eu estou falando do mesmo empregado, tá? Do mesmo funcionário e não, naturalmente, de trabalhadores diferentes, porque aí, naturalmente, os contratos também seriam diferentes, tá bom? O contrato na modalidade verde-amarelo será convertido automaticamente em contrato por prazo indeterminado quando ultrapassado o prazo estipulado de 24 meses, passando a incidir as regras do contrato por prazo indeterminado previstas na CLT a partir da data da conversão, ficando afastadas as disposições previstas na medida provisória. Bom, aqui é importante fazer a interpretação correta da intenção, então, do presidente da República quando ele editou a questão da medida provisória. Qual seja? Primeiro, vocês já sabem que esse prazo tem até 24 meses para poder vigorar esse contrato, tá? Prorrogando ou não, 24 meses. Muito bem. Uma vez que eu ultrapasso a regra dos 24 meses, esse contrato vai ser desnaturado, ou seja, ele vai deixar de existir e ele vai passar a figurar como prazo indeterminado? Minha resposta, sim, mas cuidado no que diz respeito a essa questão da desnaturação. Por quê? Volta aqui comigo no slide. Tá bem destacado para os senhores, né? A partir da conversão. Então vejam, gente, enquanto ele estiver vigente dentro do prazo de 24 meses, eu não posso falar, ainda que haja sucessivas prorrogações, que o contrato passou a vigorar por prazo indeterminado, que é a regra hoje da CLT. Agora, eu passei o prazo de 24 meses, tá? Não me atentei, daqui, sei lá, alguns anos, eu simplesmente percebo que eu acabei prorrogando 1, 2, 3 meses a mais. Ótimo! No momento que acontecer isso, vai haver a conversão do determinado para o indeterminado. E aí, naturalmente, gente, passa a partir daquele momento essas benesses, vamos colocar dessa maneira, né, a não mais existir por força do que foi trazido da MP. Mas vamos exemplificar isso no nosso quadro, porque eu já percebi que há uma dúvida sobre isso, muito recorrente por parte dos nossos aí colegas advogados. Então vamos imaginar que no dia 1º, né, de janeiro, eu fui lá e contratei um verde amarelo. E aí, essa contratação, por exemplo, ficou até o dia 31 de 10 de 2020, tá? Fechado. E aí, por alguma razão, tá, eu voltei a recontratá-lo, né, de 21, 21, e aí, por alguma razão da vida, ou pelo Google, ou o contador que às vezes também fala de uma informação e aí de repente essa informação fica um pouco desencontrada, enfim. Vem para cá e eu passo esse prazo, gente. Passo o prazo de 24 meses. E aí eu vou, por exemplo, imaginar aqui 1/1 de 2022. Gente, 2022. Se isso vier a acontecer, eu quero deixar bem claro para vocês. Essa mudança do determinado para o determinado não quer dizer que tudo que aconteceu aqui vai deixar de existir. Como se desde o início, ou seja, desde o dia 1º de janeiro de 2020, o contrato fosse por prazo indeterminado. Então é aquela história, a partir do momento que há essa desnaturação, que é no caso, né, 1º de janeiro de 2022, e aqui naturalmente eu poderia colocar outras datas. Então, a partir daquele momento é que, na verdade, eu tenho a questão do quê? Do contrato passar a vigorar por prazo indeterminado. Tudo bem, gente? É bom deixar claro em relação a isso, para não deixar dúvidas no que diz respeito ao momento em que isso deixa de existir. Coloca 2023 aqui, porque para dar certo o nosso exemplo, daqui a pouco eu explico por quê, tá bom? Então, passou os 24 meses, dali em diante, é como se fosse uma regra ex nunc, é que o prazo passa a ser indeterminado. Para trás,
vigorou, né, a medida provisória, eu não estou falando em tornar isso, né, ilegal, né, como se fosse algo de uma inconstitucionalidade desde o início, então é como se eu estivesse desnaturando todo o contrato desde o momento que ele foi pensado, tá bem? Bom, então, explicada essa questão, vamos seguir ainda em relação a essa questão do contrato de trabalho e agora especificamente no que diz respeito aos pagamentos. Vamos lá para o nosso slide para eu explicar para vocês como é que ficou com a MP. Ao final de cada mês ou em outro período trabalhado, tá? Caso acordado entre as partes, desde que inferior a um mês, o empregado receberá o pagamento imediato das seguintes parcelas: remuneração, 13º proporcional, férias proporcionais, com um acréscimo de 1/3. Para aqui, bom, lendo rapidamente esse dispositivo, vejam que eu tenho algo muito similar que vocês já conhecem desde 2017 com a lei da reforma trabalhista, que é o quê? A mesma ideia de pagamento do trabalhador intermitente. Então aqui, gente, eu não estou criando a roda, tá? Eu estou usando um sistema de pagamento que já é adotado para aquelas empresas que passaram a admitir trabalhadores intermitentes dentro dos seus respectivos quadros. Então, a ideia, naturalmente, é que o pagamento ele ocorra sempre no final do mês, porque eu não posso ter pagamentos, né, que vai ultrapassar a unidade mensal. E, naturalmente, se for acordado entre as partes, esse pagamento pode ser inferior, inclusive, à unidade mensal. E aí eu vou contemplar não só a questão da remuneração, né, ou entenda-se o salário base, né, para manter a questão da coerência no que diz respeito à terminologia, como também 13º salário proporcional, férias proporcionais, com acréscimo de 1/3. Tudo isso está na Constituição, por essa razão não vejo nenhum tipo de ilegalidade no que diz respeito a essa forma de pagamento. Valor da multa do FGTS, segunda opção aqui também no pagamento da MP, poderá ser pago por acordo entre empregado e empregador de forma antecipada, mensalmente ou em outro período de trabalho acordado entre as partes, desde que seja inferior a um mês. Até aqui, vamos voltar comigo, não há nenhuma diferença, tá? A não ser a hipótese do que, gente? Dessa antecipação e, naturalmente, mediante acordo entre as partes, ser feito esse pagamento, inclusive em período inferior a um mês. Seguindo, a indenização da multa do 40% do FGTS será paga sempre por metade, sendo seu pagamento irrevogável, independentemente do motivo da demissão do empregado, mesmo que por justa causa, nos termos, então, do 482. Gente, aqui é importante, porque está tendo muita confusão, tá? Eu vejo isso nos meus cursos corporativos em relação a essa multa dos 40%, tá? Respeitando, tá? E aqui de uma forma muito tranquila, entendimento e sentido contrário, até porque ninguém é dono da verdade. 40% aqui, na minha opinião, não vai existir, tá? E aí nós podemos dizer que realmente é uma inconstitucionalidade, porque está contra o ADCT no artigo 10, inciso 1º, que a gente já viu aqui em nosso curso. Aí vocês podem advogar do ponto de vista da inconstitucionalidade do dispositivo, sem problema nenhum. Porém, no que diz respeito à multa, a lei fez uma opção, no caso da medida provisória, pagamento sempre pela metade de 20%. E olha que interessante para vocês verem como exceção cabe dentro da exceção. Para qualquer tipo de dispensa, independentemente o motivo, e aí naturalmente vai entrar a questão da dispensa por justa causa. E aqui eu quero chamar a atenção porque vocês sabem, estão aí, vamos dizer assim, né, carecas de saber que não existe pagamento de multa do Fundo de Garantia para quem é dispensado por justo motivo. E olha que interessante, vem a medida provisória e fala que mesmo aquele dispensado por justo motivo, nas hipóteses do 482, tá, ainda assim ele vai receber a multa de 20%. Então eu tenho que, na verdade, fazer uma interpretação sistemática em relação a isso. Vamos para o quadro para vocês entenderem um pouquinho. Quando eu falo da interpretação sistemática, eu estou falando, gente, naturalmente, de uma exceção que eu tenho que trazer uma certa compatibilidade. Então, 40%
Essa aqui está muito ruim. Vamos pegar uma azulzinha que está melhor. Opa! Voltou. 40%, que é o padrão, eu não vou ter. Eu não vou ter 40%. Eu vou ter sempre 20%. Tá? Mas 20% que situação, professor? Qualquer situação. Justa causa, pedido de demissão, acordo comum entre as partes, naturalmente a dispensa imotivada. Então vejam, antes de saírem criticando, né, que há uma precarização, poxa, o professor reduziu de 40 para 20, entendam que 20 é para tudo. Porque até então 40 você não ganhava 40 em pedido de demissão e por justa causa, por exemplo. Tá? Então a opção, né, do governo foi 20. E 20, gente, para qualquer situação. E olha que interessante. Pela lei, você consegue fazer a tal da antecipação. Isso, basicamente, relembra para quem tem trabalhador doméstico, como eu, caso que tenho uma babá, que eu tenho uma filha de 9 meses em casa, que inclusive está lá agora, nesse momento, enquanto o pai está aqui, né, se descabelando para poder explicar para vocês aí a questão da MP. Vejam que eu posso fazer antecipação dessa penalidade. Isso acontece com o trabalhador doméstico, que é permitido, inclusive, pelo E-Social. Tá? Então eu vou meio que diluindo a multa mês a mês. Tá? Não há problema nenhum em relação a isso. Tá? É que lá no trabalhador doméstico, se acontecer uma justa causa, essa multa depois ela é revertida. Não acontece isso com o trabalhador verde e amarelo. Por isso que a lei fala que uma vez paga, você não tem como reaver essa penalidade, tá? Essa multa no caso. Então, para muita gente, olha que interessante, o ideal seria não antecipar, né? Não antecipar mês a mês. Por quê? Sabe-se lá se teríamos justa causa, sem justo motivo e assim sucessivamente. Mas o mais importante, sabe-se lá se depois de 24 meses, aqui que está o pulo do gato, gente, e eu não transformo esse contrato em contrato indeterminado. Entenderam a situação? E aí, até então, eu não tinha que pagar multa nenhuma. Mas por ele ter sido transformado agora por prazo indeterminado, todas as regras da MP saem fora. Passam a vigorar as regras da CLT. E a regra da CLT diz que tem 40% quem é, por exemplo, dispensado sem justo motivo. Perdão. Justa causa não é 20. Justa causa é nada. Bom, se justa causa não é nada, se eu converter meu contrato para contrato indeterminado, simplesmente eu não vou pagar nada. Agora, se eu antecipo 20% mês a mês, mesmo lá na frente, que eu converti o contrato determinado para indeterminado, desejar fazer o que é a restituição desse valor, eu não vou conseguir. E por que eu não vou conseguir? E voltando aqui comigo, porque na verdade a lei diz que esse pagamento ele é irrevogável. Então só tomem cuidado em relação a esse aspecto. Fez o pagamento, acabou. Não adianta querer ter esse dinheiro de volta, porque na verdade foi uma opção que vocês fizeram. Você não é obrigado a fazer o pagamento antecipado. Mas uma vez que você faz pagamento antecipado, opção feita, pagamento irrevogável, não há direito a depois a arrependimentos, tá bom? E aí, por fim, algo bastante tranquilo, tá? Vamos para o slide de novo. A questão da contribuição do fundo de garantia, tá? Que todo mundo sabe, teve uma redução aí de 8% para 2%, inclusive esse é um dos motivos que tanto o pessoal fala da desoneração da folha de salário. Então eu não faço mais o pagamento da alíquota de 8%, mas apenas de 2%, e aí só tomei um cuidado, né, gente? Não é 2% sobre só o salário base lá de 1,5 salário ao mês, é 2% sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial. Então, por exemplo, eu tenho hora extra. Alguém já me perguntou, professor, posso fazer hora extra no verde e amarelo? Não tem impedimento. Posso fazer. E vou receber? Claro que você vai receber hora extra. E aí, recebendo hora extra, vai ter fundo de garantia de 2% sobre a hora extra? Tranquilamente, tá? Então, o que só teve alteração, gente, foi a alíquota de 8%
para 2, tá? Mas a base de cálculo você já conhece, tá? É a totalidade das parcelas remuneratórias, então, que passam a ter incidência do fundo de garantia, tá bom? Jornada de trabalho do nosso amigo verde e amarelo. Aqui, já adianto a vocês, não temos novidades do que diz respeito ao verde e amarelo. Basicamente, o que a lei aqui traz é uma repetição daquilo que já existe hoje na lei da reforma trabalhista. Então, até por essa razão, eu vou me permitir passar um pouquinho mais rápido para que a gente possa debater nos próximos módulos, né, a questão das especificidades do verde e amarelo. Mas, para não deixar os senhores aí sem uma informação completa, tá? Diz a MP o seguinte, ó, duração diária do trabalho no âmbito verde e amarelo poderá ser acrescida de horas extras em número não excedente de 2 por acordo individual escrito, tácito aqui, né? Convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Então vejam que, na verdade, a lei apenas positiva aquilo que já está positivado, basicamente, que é o que está lá no artigo 59 caput da CLT, que trata realmente da história do acordo individual de prorrogação e compensação de jornada, acordo esse que o pessoal de DPRH adora, né? Porque quando alguém é contratado, já vem aquela folhinha, né? Artigo 59, está aqui a prorrogação e compensação da jornada, para depois você não ter que ser obrigado a fazer aquele pagamento do pedágio de 4 horas aos sábados, tá? Então o que está aqui, gente, é algo bem tranquilo, mas só queria deixar uma observação importante, tá? Quando fala acordo individual, em nenhum momento se fala se é escrito ou tácito, tanto é que eu deixei aqui essa observação em vermelho, porque basicamente é o que nós já entendemos, inclusive do ponto de vista jurisprudencial, por isso que está aqui a súmula 85 do Tribunal Superior do Trabalho, no sentido de que esse instrumento ele não precisa ser físico, né? Ele existir propriamente dito no papel. Basta que na prática, que é isso que é importante, né? A questão ali do princípio da primazia da realidade. Na prática, eu tenha efetivamente a prorrogação e, naturalmente, a questão da compensação da jornada, tá bom? Segundo item, vamos voltar aqui para o slide. No que diz respeito à remuneração, veja, né? A remuneração da hora extra será de pelo menos 50% da remuneração da hora normal. Aqui não temos nenhuma novidade, porque positivamos basicamente o que está hoje no parágrafo 1º da CLT, no artigo 59, e naturalmente, porque pelo menos 50%, gente. Se eu estou numa categoria cujo adicional extraordinário é de 60, 70, 80 ou 100, eu vou fazer jus a esse adicional, porque a lei só diz que seja pelo menos de 50%, então aqui não temos novidade, tá? É permitida a adoção de regime de compensação de jornada por acordo individual, tácito ou escrito, para compensação dentro do mesmo mês, e aqui nós estamos falando da previsão do artigo 59, parágrafo 6 da CLT. Aqui eu só quero chamar a atenção para uma coisa. Olha, você que ainda não se ateve a esses regimes de prorrogação e compensação de jornada trazidos pela lei da reforma trabalhista. Se vocês notarem, o que está na MP com relação à lei 13.467, basicamente é a mesma redação. Tá? Eu diria é a réplica, tá? Com exceção de um ponto que depois eu vou comentar com vocês na sequência. Quando a lei fala é permitido o regime de compensação da jornada por acordo individual tácito ou escrito, para não ter dúvida nenhuma, né? Para compensação no mesmo mês, gente, mesmo mês é mesmo mês civil, tá? Então, cuidado você que cuida da folha de pagamento, tá? Eu não estou falando do mês do fechamento da folha. Ó, mas começamos no dia 20 e vamos até o dia 19. A lei não adotou o critério da folha, porque do contrário ia ser louco, né? Com a quantidade de opções que nós temos hoje de início e fechamento de folha de pagamento, né? Se a lei tivesse que ficar à mercê realmente aí do pessoal de contabilidade, etc., nós realmente não teríamos um critério objetivo. Então, nesse aspecto, gente, é mês civil, tá? E quando eu falo mês civil, só tome um cuidado em relação a isso. Por quê? Porque não é todo mês que uma vez que ele vira, né? Então, por exemplo, dezembro para janeiro, janeiro, fevereiro e assim sucessivamente, que ele vai cair
num sábado ou num domingo, tá? O mês vira numa segunda, terça, quarta, quinta, enfim. Ele vira durante a semana. E aí o cuidado que nós temos que ter é em relação a esse sistema de compensação. E eu vou aqui para a lousa exemplificar isso para vocês, porque até hoje, passados basicamente mais de 2 anos da lei da reforma, há muita dúvida das pessoas em relação a esse sistema que vai se aplicar, inclusive, para o verde e amarelo. Então imaginemos uma situação bem simples, tá? Segunda, tá lá, terça, quarta, quinta e sexta, ok? Sábado você não vai querer trabalhar, nem eu, né? Ótimo. Então vamos seguir com essa ideia. E aí, naturalmente, você vai ter aqui, né? 9, 9, 9, 9 e 8, ok? Muita gente faz isso. Isso tá legal? Isso está legal, tá? O problema é que a lei fala, se eu faço o regime de prorrogação e compensação da jornada, esse critério, esse cálculo, ele tem que fechar dentro do mesmo mês. Aí o mês vem e fecha, por exemplo, aqui na quarta-feira. Veja que você fez 999. Então você fez horas extras, né, uma por dia, para poder compensar o sábado. 2 caminhos naturais, tá? Ou eu pago 3 horas extra para a pessoa, e aí vai ser o caos, porque aí é aquela história, né? Fechou o mês civil, toda vez que eu tiver esse sistema, eu vou ter que fazer o pagamento então de hora extra, ou eu faço o cálculo pelo sistema mensal, né? Então, ao invés de adotar o sistema semanal, tá? Eu adoto o sistema mensal e, naturalmente, se eu estou falando de 44 horas, né, semanais, né, eu estou falando de um módulo de 220 horas. E aí, gente, é aquela questão. Ah, não consegui colocar aqui. Mas no todo, né? No todo, eu ultrapassei 220. Se eu ultrapassei, fechou, eu tenho que ter direito, então, ao pagamento de hora extra. Se eu não passei, eu não tenho direito ao pagamento de hora extra, tá? Então, deixa bem claro para vocês como vocês podem adotar na prática. Lá na minha casa, por exemplo, tá? A minha babá, ela até porque eu sou professor de direito do trabalho, então jamais poderia fazer algo que fosse contrário, né, aos direitos dela. E eu faço a adoção da interpretação, inclusive, mais benéfica a ela. Então, todo mês, quando fecha a semana, perdão, quando fecha o mês civil, cai lá, né, na quarta-feira, tem 3 horas extra? Tem, eu vou lá e pago, tá? Acho super saudável, valorizar realmente, né, a pessoa que está comigo, inclusive cuidando da minha filha, mas eu sei que isso talvez não seja, né, vamos assim, possível para todo mundo e para todas as empresas e funcionários. Então, ao invés do cálculo semanal, tá, eu faria então o cálculo mensal, adotando então o critério de 220, tá bem? Voltando aqui comigo, e aí na sequência já para falar, encerrando esse bloco, a parte de banco de horas. De novo, vem a MP 905 e repete o que está na lei. Qual é o critério que está na lei? Vamos lá para o slide para vocês verem. O critério que está na lei é o seguinte: banco de horas poderá ser pactuado por acordo individual, escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de 6 meses, que é o que está lá no parágrafo 5º do artigo 59. Gente, de novo, eu tenho um sistema de prorrogação e compensação individual que pode ser escrito ou tácito. Isso é um sistema. E eu tenho um outro sistema que é o banco de horas individual. O azulzinho está até aqui de propósito, porque a CLT, entenda, perdão, a medida provisória, ela não reproduziu o parágrafo 2º do artigo 59, que trata do banco de horas via negociação coletiva, que é aquele que, na verdade, via instrumento, né, negociado, que é o caso do acordo coletivo ou da convenção coletiva, eu faço o quê? Uma duração de 1 ano, com 10 horas diária, 44 na semana, e isso, via negociação coletiva, é considerado válido. Só que pela MP eu não trouxe essa previsão específica. Então a pergunta que fica é, professor, e se eu tiver um banco de horas coletivo e tiver um banco de horas individual, o que eu devo seguir? E aí vem comigo. Olha,
eu já discuti isso com alguns colegas que também são professores, tá? E a resposta que eu, pelo menos, tenho a vocês é o seguinte: ou vocês seguem a ideia da MP, que eu tenho, na verdade, um silêncio eloquente, e aí eu, professor Ricardo Calcini, me filio a essa tese, porque vejam que de todos os parágrafos que estavam no artigo 59, menos o parágrafo 2º foi previsto pela própria MP. Então me parece que ela fez uma opção. Qual foi a opção? A opção pelo banco de horas individual e não coletivo. Lembrando, tudo aquilo que em tese eu tenho na MP, né, que seja contrário ao instrumento coletivo, prevalece a MP. Agora já há outros colegas que dizem que não, que eu poderia ter então essa compatibilidade, já que a MP não fez menção especificamente ao banco de horas coletivo, então poderia trazer aquilo que efetivamente estivesse então previsto na categoria e que no caso me seria então aplicável, tá bem? E para encerrar esse nosso módulo, veja que na verdade a última parte aqui da MP, ela reproduz taxativamente o que está no parágrafo 3º e 59, nem vou fazer a leitura, mas só para que vocês tenham a informação de que se eu tenho, de repente, horas para serem compensadas, não tive a oportunidade de compensar, naturalmente tudo isso vai ser pago na época da rescisão e aí o valor dessa hora ela vai ser calculada de acordo com o valor da remuneração da data da rescisão. Tá bem, gente? Então, fica aqui mais uma vez o convite para continuar nos prestigiando. Estou encerrando mais um módulo com vocês e na sequência a gente vai dar mais um passo, né, importante a respeito então desse contrato verde-amarelo, tá bom? Fiquem aí, já volto daqui a pouquinho e continuaremos aqui com o nosso curso. Até a próxima!